Qual das vozes você tem dado mais atenção? A da ansiedade ou a voz de Deus? Eu estava lendo aqui o livro de Mateus, do capítulo 14, versículo 22, que conta a história que Jesus estava andando sobre o mar até os discípulos. Quando os discípulos viram Jesus, se assustaram, acharam que era um fantasma. Todos temeram. Mas quando Jesus se aproximou do barco, ele disse: "Não temas, sou eu." Pedro então toma a iniciativa e pergunta: "Posso ir até tu?" Jesus lhe disse: "Então, venha." Os discípulos não queriam que ele fosse, mas mesmo assim, ele criou coragem e caminhou sobre o mar. No meio do caminho, olha que interessante, os ventos ficaram muito mais fortes. E ele começou a ter medo, e por causa do medo, ele começou a afundar. Jesus então vai, o segura pela mão e volta para o barco em segurança os dois. E o que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Primeira coisa, o barco representa e significa a zona de conforto. E nessa zona de conforto, existem várias pessoas que passaram por traumas, medos, inseguranças, pessoas que não vão querer que você viva o extraordinário. Elas vão dizer: não vá, não vale a pena, não compensa. Tudo isso para fazer você continuar na zona de conforto. Mas se você é uma pessoa determinada, tem seus sonhos, os seus projetos, lógico que você vai sair desse barco. E aí que está o segundo problema. Porque no meio, é sempre no meio do processo, sempre no meio do caminho que vai ter os momentos mais difíceis. Aonde as lutas, as dificuldades, onde você precisa ter muito mais empenho. E aí é que está a diferença entre a voz de Deus e a voz da ansiedade. As duas te levam para caminhos difíceis. As duas vão fazer o processo de um determinado tempo ser muito complicado. Mas a diferença de uma para outra é que a voz de Deus vai te levar para um progresso, enquanto a voz da ansiedade vai te levar para um regresso. Você fica estagnado ali, cheio de coisas para fazer, perdido, porque você não tem uma direção. A ansiedade, ela traz para a gente esse senso de falta de direção. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e fazemos aquilo que é determinado por Deus, por mais que seja difícil, a gente sabe que tem uma direção. Então vem cá, qual voz você está dando ouvido? A voz da zona de conforto? A voz da ansiedade ou a voz de Deus? Se for a voz de Deus, fica sussa. Se cuida para que não tenha que se curar amanhã.